Olá, bom dia. 7h06 da manhã do dia 26 de julho de 2023, uma quarta-feira. E vamos lá, vamos lá, vamos lá. Que assunto? O assunto é bom dia, bom dia, bom dia. E bom dia, bom dia e bom dia. Assim Deus me dizia. Ele me disse, não, de uma forma muito simples. Corrija a leitura do dia. Puxa vida, fiquei pensando numa redação. Sim, é preciso você fazer a correção, mas qual a orientação? Para você, de fato, fazer a redação e continuar na concentração. Mas Deus é Deus. E tinha algum tipo de correção? Aí é que está. Deus sempre me diz, olha, você tem a capacidade de enxergar e colocar o texto conforme o texto deve estar. Portanto, não há preocupação extras em você voltar para você desfocar. Esse é o problema. Sim, é a falta de confiança que muitas vezes muitas pessoas costumam. Fica uma coisa tão difícil que a pessoa é capaz de, no primeiro momento, todo um texto formar. O problema é quando resolve não gostar, ou melhor, desconfiar, ou melhor, consertar, trocar. Aí começa o tira e bota. Tira uma coisa daqui, bota outra coisa lá, tira e bota, tira e bota, tira e bota. E o tira e bota, quando você vai olhar tudo aquilo que a pessoa teve a capacidade de, no primeiro momento, formar, a pessoa teve a mesma capacidade de desfigurar. É por isso que Deus sempre me diz, Maria de Cássia, você é uma pessoa do tipo que vai sentar, nem sequer vai se preocupar. O texto você vai formar e outros textos vão chegar e você não vai parar para a leitura realizar, ver se está ou não está bom no lugar. É verdade. Assim, o sentido de corrigir são coisas simples. Sim, é uma vírgula, é um ponto, é um acento, até a possibilidade de um parágrafo, se você dividir, pensando na capacidade do outro de digerir. Sim, porque tem gente que é capaz de colocar uma coxa inteirinha de galinha e mastigar. Mas tem outras pessoas que preferem a coxa de galinha cortar. E muitas vezes você precisa deixar um parágrafo assim, pensando naquele que tem a capacidade da coxa de galinha e mastigar. Outras vezes você precisa se colocar no lugar daquele que tem que cortar. É essa correção que Deus diz para eu realizar, pensando sempre na capacidade do outro, da digestão, realizar. Olha, já sabendo disso, eu costumo sentar, e o texto eu já vou preparar de acordo, é claro, com o que eu vou encontrar, já pensando no parágrafo, eu poder realmente enxugar. Bem verdade que nem sempre dá para a gente formar um parágrafo assim de 4 linhas. Nem sempre dá. Você precisa mesmo esticar, porque você precisa englobar naquele parágrafo aquilo que você está a enxergar. Quando tem muita coisa dentro do parágrafo ali, quando eu chego para a leitura realizar, que eu vou ali olhar para esse santo, eu vou precisar desse texto formar, já buscando os elementos que eu preciso no parágrafo encaixar para o texto.
não ficar assim repetitivo, cansativo, e eu poder de fato colocar como tem. Então, são raras as vezes, não, são raras as vezes que eu preciso o parágrafo mesmo, porque Deus sempre me diz, para eu apenas deixar a minha capacidade cognitiva. Sim, de mim mesmo, se assenhorar. Assim eu vou poder toda a escritura realizar sem, sem ter que me preocupar. Sim, com lado B, com lado A. Porque eu tenho que caminhar no lado circular. E no lado circular é aquilo que Deus estará nos mostrar. Assim sendo, eu nem tenho por que correção eu realizar. Olha, pensando numa redação, a gente pode ratificar ou retificar. Feliz é aquele que pode no texto voltar e saber a palavra usar. Eu ratifico. Não, eu ratifico, eu ratifico, eu ratifico, eu ratifico. Difícil mesmo é quando você precisa o tempo todo retificar, retificar, retificar. Olha, é tão complicado a gente, o tempo todo querer agradar, que a gente cai nesse abismo, ao ponto da gente não saber nem o que é retificar, nem o que é ratificar. Porque você vai o tempo todo se preocupar em coxa de retalho costurar, para agradar um aqui, agradar outro acolá, agrada um aqui, agrada outro acolá. A fidelidade daquilo que a gente esteve a realizar deve estar em todo lugar. Em todo lugar. Porque se o nome de uma pessoa eu citar e alguém vier me questionar, imagine a possibilidade que eu vou ter. Sim, de lã de carneiro buscar. E poder um manto costurar. Compreendendo que o Santo Sudário não tem emenda não. E quando eu terminar, o Santo Sudário vai estar lá, com toda a escrita que Deus esteve a me dar. Isso é ratificar ou é retificar? Olha só, se Deus me pedir para eu, um manto bordar, imagine se eu vou voltar atrás naquilo que eu estive a falar, ou eu vou buscar elemento. Sim, sabe como é aquele ditado, né? Eu preciso desenhar e vou desenhar, detalhando ali. É por isso, e é por isso mesmo, que quando com a irmã eu estive a conversar, aquela que é a mais interessada. Santo Deus, que dificuldade danada. Ela me disse se eu poderia mesmo, toda a trajetória ali, eu poder, sim, com ela, dialogar com pontos que ela queria mesmo. Acho que ela queria me dar. Mas, como leitura eu sabia realizar, eu disse para ela: olha, desse jeito não tem como a gente realizar. Porque isso é o mesmo da gente amarrar. Amarrar coisas que, ao invés de nos auxiliar, podem e muito nos prejudicar.
A palavra tem que ser, de fato, realizada na medida exata, no tempo e no lugar ali solicitado. Porque o texto é formado de um modo exato, levando em consideração os convites e os convidados. Portanto, nenhum texto pode ser pré-ofertado. Eu tenho mesmo que salientar. Imagine se eu fosse com Emmanuel conversar. E eu dissesse para ele assim: ô Emmanuel, e como é que vai ser se essas pessoas me perguntarem que feixe de lenha? Não, o fecho, não, que fecho de lenha? Não, o feixe de lenha. Eu devo pegar, me diga. E se tiver uma vibra conforme lá a passagem do apóstolo, se tiver essa complicação toda, uma vibra vier me picar, me diga, mano, se vai ter Ananias para me ajudar e as minhas vistas. Imagine, isso eu jamais iria realizar. A minha confiança eu jamais iria depositar em Emmanuel, nem naqueles que ele esteve a convidar. Nunca, nunca, nunca. A minha confiança está em um único lugar, naquele que esteve a criar a vida desse lugar. Então, a minha partícula de pensar deve partir e continuar, assim como deve se findar naquele que sempre me diz que a minha capacidade cognitiva eu devo usar. Com o esplendor e as dificuldades, porque é assim, quando a gente pega uma balança para usar, onde um prato vai ter que subir, o outro vai ter que abaixar, você vai ter que saber a hora do pensamento elevar e a hora do pensamento abaixar para o texto. Você ser capaz de costurar, considerando o pensamento que esteve a levar e em todos os elementos que o pensamento esteve a buscar, para você exercer fidelidade naquilo que você esteve a encontrar. Você não pode, enquanto pensador, depositar confiança em segundos, terceiros, quartos, quintos, sextos. Jamais. Jamais. O divino sempre me disse, para quem foi capaz de no mundo do Elias entrar, toda a vida do Elias você esteve a buscar, fez um próprio texto para você encontrar uma maneira de se fundamentar. Vai botar confiança em quem nesse lugar? Santo Deus. Olha, se os espíritos ditos elevados, se eles tivessem mesmo um mínimo de conhecimento sobre essa que aqui está, eles iriam pensar algumas vezes antes de mim se aproximar, para texto querer formar um livro ali, se criar e me pedir para eu ali enviar, como se eu não tivesse nem mesmo a capacidade de ter vida cognitiva nesse lugar. Eu sempre estive a considerar aquele que é o grandioso do lugar. Sim, o divino sempre esteve a me falar
que antes de qualquer coisa eu realizar, independente de ser de cunho ou não particular, eu iria encontrar a exuberância da partícula do pensar. Ele sempre esteve a me falar que a exuberância da partícula do pensar, dúvida, costuma gerar para a fábrica da certeza o encontrar. Essa mesma partícula do pensar gera certezas e mais certezas e mais certezas para a fábrica de dúvida se apresentar e você saber a balança usar, trazendo os elementos característicos da dúvida e da certeza para cada um usar o potencial cognitivo que cada um é capaz de realizar. Assim sendo, capenga, a gente não iria ficar. E por que capenga a gente esteve a ficar? Porque a gente resolveu mesmo desfigurar a nossa capacidade de uma redação formar. A gente não só esteve a estragar a redação, como a gente esteve a estragar a própria partícula do nosso pensar. Imagine se eu deixar alguém me falar que feijão não é feijão. O feijão que eu sempre estive a colocar no prato e que meu paladar esteve a acostumar. De geração em geração, ali, passando para um para outro. A família esteve alimentada de feijão. Feijão simplesinho, um feijãozinho simples. Alguém chega e resolve na minha casa entrar e diz que a família toda esteve a se equivocar, que não é feijão, não. Ali é uma espécie de grão que não tem explicação. Santo, onde é que está a razão? Na família que nomeou o grão e comeu o tempo todo como feijão? Ou alguém que chega e diz que é uma espécie de grão, mas que não tem explicação, que não tem nome não? Oh. Como é que eu vou passar isso para o próximo? Se os descendentes, eu vou dizer que um estranho chegou e todo o conceito da família mudou, que ali é uma espécie de grão que não tem explicação. Aí vai passar. Onde é que isso pode mesmo ter fundamento? Aí é que está o conceito de ciência que a gente pode buscar. Sim, pensamentos que podem se diferenciar. Mas o outro tem que ser responsável por nomear o pensamento que ele está, sim, ali ofertar. O que ele não pode é querer, de fato, trazer um pensamento sem se responsabilizar. Porque na hora que nome ele colocar, você vai poder buscar o nome. O nome. E saber se aquele nome condiz com aquilo que ele está a falar. Se com o grão que ele está dizendo que não é grão. Por isso não dá para a gente, de fato, texto e mais texto enfeitar, como se a gente quisesse mesmo se sustentar num vácuo do lugar. Quando a gente tem a certeza que gera dúvida, e da dúvida que gera certeza, a gente sabe exatamente nome colocar. A gente sabe usar a hora enquanto tempo. E sabe, de fato, nomear o lugar, especificando como é que aquilo esteve a se dar.
porque ninguém pode, de fato, o tempo todo alguém monitorar sem usar o sistema público do lugar. Porque as pessoas costumam mesmo, ó, a sua vida levar. E como outras pessoas têm outras coisas também para realizar, muito mais simples e fácil de realizar é você, de fato, todo o sistema público você dominar, sabendo realmente quem buscar. Para um itinerário ali se formar e saber exatamente a placa que deve acompanhar. Assim a gente vai saber o que esteve a acontecer, levando em consideração o tempo e o lugar. O que aconteceu para aquela placa o tempo todo o sistema público acompanhar. É a partir daquele ponto. Porque assim a gente vai saber buscar fundamento. No vago a gente não vai ficar. Porque quantos carros existem no lugar com as mesmas características? Quantos carros passam no mesmo lugar, na mesma hora, com as características do carro que a gente diz buscar? Mas quando é a placa que eu vou de fato salientar, eu vou saber exatamente o que eu quero encontrar. E quem esteve de fato a auxiliar. E a partir de que momento isso passou a se dar. Vou também poder encontrar montante de dinheiro se na conta foi parar. E por que esse tanto de dinheiro ali foi parar? Qual é o interesse? Um interesse assim, de cunho tão particular, para tanto dinheiro se movimentar? E aí eu começar de fato a ter uma ideia formada da redação que eu quero apresentar. Mas eu fico o tempo todo querendo no vácuo surfar e trago coisas que não estão a se encaixar e muito pior a coisa parece ficar. Porque eu, na minha limitação, não vejo que eu só estou a piorar. Que eu só estou mesmo a complicar o complicado caso do lugar. Olha, se no campo de Marte eu entrar, para Vênus eu encontrar, imagine o tanto de texto que eu vou ter que formar para a redação eu sustentar. Porque nós sabemos que o campo de Marte esteve a traçar um caminho que estava longe de ser a verdade. A verdade que Vênus esteve a passar. Que o campo de Marte começou a enfeitar uma redação que o próprio campo de Marte não tinha nem sequer noção no buraco que estava a entrar, mas que soube o tempo todo se beneficiar, já que soube administrar o que Vênus nem sequer sabia
que podia de fato ganhar. Tanto é assim que o campo de Marte passou a movimentar uma quantia exuberante no lugar a partir do momento que começou de fato a traçar um caminho para Vênus. Vamos dizer assim, não vou nem dizer se danar, para Vênus é assim, vamos até colocar para casa, voltar. Mas como é que Vênus pode para casa voltar se Vênus esteve a gostar do próprio caminho que a própria Vênus esteve a conquistar? Com a simplicidade de frequentar um ou outro lugar bem longe disso tudo que hoje estiver a colocar para de Vênus também se aproveitar. Enquanto o campo de Marte continua de fato a lucrar. O que hoje estará a diferenciar é que, sabe como é que é Marte? Marte com medo passou a ficar. E como Marte com medo passou a ficar, começou de fato a desviar dinheiro para um certo lugar, acreditando Marte, que no caso de ter que deixar, ter como se sustentar para os holofotes não virar para aquilo que ela realmente esteve a realizar enquanto Marte no lugar. Então, o que é mais grave? Sim, é Marte criar uma situação ao ponto de Vênus se prejudicar, ou Marte se apossar daquilo que nem Vênus tinha mesmo condição de pensar, já que Vênus esteve a se limitar nas poucas coisas que realmente queria realizar. E ainda eu posso trazer o ponto de Marte ampliar a sua capacidade de mais acumular e passar de fato a desviar, tendo como base aquilo que Marte esteve a plantar. Para a boa vida levar, desconsiderando completamente o perigo que é murro em ponta de faca a gente dá. Assim sendo, eu posso, sim, eu posso toda uma vida levar e eu posso parar para desse assunto tratar de cunho assim bem particular. Sim, porque esse assunto não faz parte do princípio do livro que eu estive a enviar. Mas como esse assunto, eu fiz questão mesmo de buscar, levando em consideração que março é um mês que tantos e tantos podem mesmo festejar. E se tem tantos para festejar, eu também me coloco na fila dos tantos, os aniversariantes que fazem parte do caminhar. E tem aniversariantes que as duas mãos podem, de fato, abraçar.
Se é assim, eu posso, no mês de março, voltar e posso encontrar um assunto que esteve a bombar e eu tirar um ponto. Sim, um ponto do meu dia para desse assunto falar. Sem sequer prejudicar o resto do dia. O resto do dia. Quando a gente quer uma coisa realizar, a gente sempre tem tempo. E ainda tem lugar. Eu nunca usei a desculpa da falta de tempo e da falta de lugar. Esse é um assunto de cunho particular, sim, de uma família peculiar. E que público passou a virar e é de uma maneira que a gente poderia mesmo lamentar, já que a gente gosta de ir em cima de sepultura, é discursar. Acho tão decadente a gente aproveitar a sepultura para o nosso próprio pensamento de mesquinhez ali se plantar. Numa sepultura a gente só deveria, o Salmo 23 recitar. E deixar o morto, buscar o Salmo 23 no lugar. É perfeito, é apenas isso. Se a gente mesmo gostar ao ponto da gente desejar mesmo libertar, a gente vai se curvar e vai o Salmo 23 ofertar. E a gente não vai em sepultura pisar. Eu fico a pensar na nossa condição de desumanidade conosco. Porque uma coisa a gente sempre costuma falar do ditado popular, a única coisa que é certa nessa vida é a morte. Mas do que adianta falar e não ter a certeza de que a morte para nós também vai chegar. E a gente vai desejar o Salmo 23 no lugar. Ainda que eu ande mesmo pelo vale de sombra e de morte, eu sempre vou me lembrar de que eu posso muito mais realizar. Porque a minha confiança está naquele que eu posso buscar, mesmo no vale de sombra e de morte. Portanto, eu não tenho mesmo porque texto mudar. O que existe é a nossa capacidade cruel de não se sustentar. A gente costuma rabo abanar com medo do Senhor nos pisar. Aí vivemos assim, feito cachorro, sem dono. Porque cachorro que tem dono não vai abanar rabo para dono agradar. Cachorro que tem dono, com toda certeza, sabe se comportar. E quando o rabo ele vai abanar, é para o dono felicitar.
não para o dono agradar e o dono não lhe espancar. É uma condição triste, essa que muitas vezes a gente costuma se colocar. Como cachorro sem dono que costuma rabo abanar para qualquer um nesse lugar. Não tenho a menor intenção. Não tenho a menor intenção de me curvar para um entendimento de cunho particular. Eu posso qualquer leitura realizar. Qualquer uma. Deus me disse a responsabilidade é de quem vai. De quem vai levantar o texto da redação. Você pode, qualquer redação, começar, sustentar e terminar com os pontos que a gente nem tem a capacidade de imaginar. Já que muitas vezes a gente faz questão de perguntar querendo o outro humilhar. Olha, isso comigo não tem como funcionar. Deus sempre me disse, para eu deixar claro, não tem. Eu tenho o princípio do pensar, eu tenho o meio do pensar e eu tenho como o pensar eu poder de fato sustentar. Sim, porque a sustentação do pensar é a gente saber fechar para um próximo texto a gente poder ofertar. Eu sinto muito mesmo, porque é tão difícil a gente ver a imprensa determinar os rumos daquilo que caberia a nós realizar. A imprensa deveria ter o papel de informar conforme o andamento que a coisa está, mas já estão costurando os próximos passos, já estão amarrando lençol e mais lençol já estão de fato ali. E de repente a gente continua assim, vagando. Eu não sei não se a gente tem interesse mesmo em informar para informar. São tão pretensiosos, despretensiosos, que nome usar? Para uma gente que vive o tempo todo de explorar. Tragédia. Que vive o tempo de sugar. Ali sempre a politicar, uma coisa decadente, nojenta. Eu não sei se essas pessoas têm mesmo noção do que é pensar. Eu, como dúvida costumo gerar, no momento eu estou a duvidar se essas pessoas têm mesmo condições de saber o que é pensar. Mas, como a liberdade de expressão, sabe como é que é estar no ar? Sim, é como fôlego, qualquer um se acha agora no direito do nariz do outro tapar a boca, amarrar. Eu tenho até medo, de falar. Meu Deus, a gente deveria de fato, sapo virar. Quem sabe assim a gente poderia mesmo respirar com um pouco mais de dignidade. Se é que a gente pode de fato conceituar dignidade com tudo isso que hoje nós estamos a realizar. É de lamentar. Bom dia.